Provérbios 4. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos apresentados uns 6 ou 7 ardis de Satanás, maneiras que ele provoca o pecado no mundo. Ele faz o pecado parecer isca dourada, mas num anzol enferrujado. E tem feito outras coisas, e por último vimos que ele gosta de apresentar a vida cristã como sendo muito pesado. O sacrifício é muito pesado para servir ao Senhor. E nós estudamos cada um desses e vimos pelas Escrituras que é enganação mesmo. Satanás é um craque em enganar. Se ele não engana você, ele acusa alguém contra você, e para impedir que Deus leve a glória devida a ele, e nisso ele engana. A última coisa para promover pecado no mundo é que ele gosta de poluir as mentes dos homens com tantos erros que a própria verdade fica desprezada. Guarda o teu coração sobre tudo que se deve fazer, guardar o seu coração, porque dele vem as fontes da vida. Se está recebendo muitos dúvidas sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre Cristo, se ele coloca o erro na sua mente dizendo: como Cristo é o único Salvador? Quando tem muitos outros poderosos religiosos, por que só Cristo? E não há um inferno, não há um Deus, não há um céu. E o Deus e Satanás é o que você que faz deles em seu coração. Então, relacionado ao que cada um quer pensar. Eu gosto de trazer esse pensamento à sua mente. Nada há absoluto. Você não pode afirmar uma verdade e dizer isso é. Então, se não pode definir o que é a verdade, o absoluto, o porquê da Bíblia? Se nada é certo e nada é errado, e tudo é relacionado com o que se pensa, por que igreja? Por que céu? Por que inferno? É tudo que você faz que ela seja. É isso, esses pensamentos, e se você quer olhar no dicionário, é niilismo. Quer dizer, não há nada absoluta. Então é interessante que a palavra que quer dizer não há absolutos, que significa e faz uma afirmação absoluta. Não há coisas absolutas. E esta forma de pensar é popular entre espiritistas, catolicismo, pentecostalismo e protestantismo. Quem engole esse pensamento rejeita a lei de Deus, mas eles seguem a sua própria lei. E fazendo este raciocínio, eles desobedecem à lei e pensando que estão agradando Deus, na mesma coisa, no mesmo pensamento. Então, para não cair nessas coisas, nós temos de entender que Deus odeia
e despreza o pensamento do coração errado quanto uma vida depravada. Deus vê o coração. Em Mateus 12, versículo 35 diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então convém, irmãos e amados, o que nós pensamos em nossos corações. Importa muito a base da nossa obediência a Deus. Porque do teu coração procedem as fontes da vida. Do que é abundância no coração, isso é o que sai pela boca e pelas ações. O que sai da boca procede do coração, conforme Mateus 15:8. 1 João 2,16, vocês lembram? Tudo que está no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E imagina a soberba e a concupiscência, onde que reside? Dentro do homem, no coração do homem. Ele maquinando os pensamentos, expressando o que está no coração. Então guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Importa o que você pensa. E se você está achando que nada é errado, nada completamente certo, cada um tem que fazer o seu jeito, cada um tem que trilhar o seu próprio caminho, e Deus sabe dessas coisas e Ele vai dar um jeito. Se não é da palavra de Deus, se não é por Cristo, pelo arrependimento e a fé em Cristo, não há jeito nenhum. E isso é uma afirmação. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, repito, está no coração. Não é o que alguém faz para você. Eles podem provocar a concupiscência pelo que se vê, pelo que se escuta, mas a concupiscência vem do dentro. Então convém de guardar e afirmar o que está correto pela Bíblia e negar o que a Bíblia diz que é errado. Tenha cuidado com aquilo que você estude sobre Deus e o que você aceita como verdade, porque não há como agradar a Deus com o erro. Se querer agradar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não há um jeito nobre desobedecer a palavra de Deus. Não há como agradar a Deus com o erro. Paulo falou para Timóteo: conserve bem a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágios na fé, para não ser pego com essa armadilha de Satanás, para dizer que não pode afirmar nada, que há tantas dúvidas e erros, a própria verdade está minimizada. Para não minimizar a verdade, é necessário não crer nos erros e nas mentiras de Satanás. Precisamos saber que a verdade é: temos que ser zelosamente ativos com amor e adoração, e com amor e adoração verdadeira seremos transformados mais na imagem de Cristo. Em Efésios 4, de 11 a 16, é revelada o porquê Deus colocou e coloca pastores nas igrejas. Ele mesmo deu uns para apóstolos,
Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Parece uma cronologia de acontecimentos. Primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas, e eu creio que eles ainda existem, e os pastores e doutores, ou professores. Por que Deus colocou na igreja esses? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, o que diz? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo e etc. Mas, versículo 15. Porque Deus colocou a palavra na igreja para ser pregada? Para nós seguirmos aquela verdade em amor e assim cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Nós cresçamos mais como Cristo. Então, para não ser pego como essa ideia de Satanás que diz, mas há tantos em verdades e tantas religiões diferentes, não há uma coisa que define tudo. Então, para não ser pego, segue a verdade em amor, e assim vai transformar-se mais à imagem de Cristo, que é a verdade. Amém? Nunca devemos aprovar o erro, e devemos sempre saber que Deus nunca aprova o erro. Só há destruição para aquele que insiste no erro. Não devemos ter dúvida sobre duas coisas. O pecado é iniquidade. E segundo, o fim do pecado é a morte. Essas são duas absolutas, afirmações absolutas. O pecado sempre é iniquidade. E o fim de todo o pecado é a morte. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, como foi dito em Números 32, 23, o vosso pecado vos há de achar. Os não crentes, quando é que o pecado ultimamente vão ser achados? No grande trono branco. Os livros vão ser abertos e cada um vai ser julgado conforme as suas obras e os seus pensamentos, um por um. Que vergonha é. E os salvos no tribunal de Cristo. Pode discordar comigo sobre quando é o tribunal de Cristo, mas ninguém pode negar que haja tribunal de Cristo, onde que as obras dos salvos serão julgadas. Mais cedo ou mais tarde, o vosso pecado vos há de achar. Então, saiba, para não ser pego em erros, saiba que para Deus nenhum erro é aprovado. Nós no Brasil falamos muito do pecadinho, do jeitinho, a mentirinha. Para Deus todo pecado é iniquidade, e todo pecado tem no salário
de morte. Morte de costumes, morte de comunhão, morte de paz, morte eterna na condenação. O erro semeado por Satanás e regada pela natureza pecaminosa do homem, se não for arrancado pelo arrependimento genuíno, garantirá uma eterna safra de perdição. Como Jesus falou, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Para não ser pego com essa ideia de Satanás, ninguém pode afirmar nada, rapaz. Faça a sua própria coisa, deixa a sua consciência e o seu coração ser os seus guias, e não me importa com a Bíblia. Há tanta gente que anda moralmente, que está bonito e vivem bonitos, sem a palavra, por que você vai dar atenção a ela? Tenha tolerância zero para o erro. Por quê? Há absolutos. O pecado é sempre iniquidade. E o pecado sempre finda em morte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 1,13, conserva o modelo das sãs palavras. A Tito ele falou, retende firme a fiel palavra. Só há jeito para o erro entrar em nosso coração é se nós deixamos de guardar a verdade. Quando nós deixamos a verdade ao lado para não obedecê-la, estamos abrindo para os erros ser semeados em nossos corações. Por isso devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Por isso, a armadura de Deus para lutar contra o pecado. E temos que ser humildes. Salmo 25:9 diz: guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Se você não quer ser pego pelo Satanás e ser levado à afirmação dele, que não há absolutos, guarda a palavra de Deus. Lembra que a ciência incha, mas o amor edifica. Fique perto dos preceitos da palavra. Por quê? Elas refrigerem a alma, dão sabedoria aos simples, alegram o coração, iluminam os olhos, admoestam os servos de Deus. Admoestam, refrigeram, dão sabedoria. Isso é o que nós queremos. Isso é só pela verdade. Então não deixe Satanás guiar, ser dono do seu nariz e levar para o erro. E não deixe ele te convencer. Não importa o que você creia. E a Bíblia, olha, essa igreja usa outra Bíblia e essa é outra. Por que você não é um rapaz ruim? Você pode fazer o que bem quer e vai sair bem. Não, nos preceitos do Senhor refrigeram a alma, dão sabedoria aos simples e etc. Qual razão boa existe em namorar com o erro? É melhor perder os parentes, o favor e os bens, do que não reter a palavra, a verdade de Deus no coração. De tudo o que se guarda, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
para você não ser pego e incentivado a fazer o erro, contempla um pouco o que o erro já tem feito. Quantos cegos de coração o erro tem produzido? Quanta tristeza experimentada no mundo? Quantos túmulos o pecado tem enchido? Quantos corações têm sido quebrados? Quanta honra destruída, beleza danificada, corpos cicatrizados e mentes corrompidas, só pelo erro. Quantas famílias você conhece que são desestruturadas? Amém? Pelo erro. A vitória contra as armadilhas de Satanás. Cristo venceu tudo até a morte. Nós nos arrependendo dos nossos pecados e confiando pela fé na sua morte. Esse é o único meio para o pecador entrar nessa vitória. Assim, o aguilhão da morte, o pecado, é vencido. Mas depois da salvação, o cristão deve fazer tudo para ter a verdade na mente. Filipenses 4:13. Vamos ler. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense por dentro. E assim você guarda o seu coração, porque dele saem todas as fontes da vida. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2 diz. Salmo 1, 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só assim podemos reconhecer o erro. Quando ele aparece, só assim podemos evitar a ter uma mente poluída. Só é possível adorar a Deus corretamente através da verdade. Estude a palavra para ser dirigida por ela. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.